Estamos de volta com o Repórter Brasil ao vivo aqui de Porto Alegre. Estou falando da zona norte de Porto Alegre, num dos acampamentos mais organizados de buscas, montado até agora, desde a semana passada, nessa crise. Por aqui passaram muitas pessoas resgatadas dos bairros mais baixos aqui da zona norte, em completo desamparo, e tem toda uma organização para essa recepção. A gente vai conversar agora ao vivo. Eu já quero agradecer pelo espaço na agenda e pela atenção com a ministra. Agora a gente vai conversar com a ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Ministra, muito boa noite para a senhora, muito obrigado por nos atender. Eu queria começar essa conversa nossa sabendo o seguinte: muita gente está falando em reconstruir assim que essa crise for controlada. Adianta reconstruir do jeito que foi construído originalmente, ou desde já precisamos ter um novo conceito, uma nova forma de lidar com essas questões ambientais? Obrigada, Guilherme, pela oportunidade de estarmos conversando aqui. E meu abraço e minha solidariedade a todas as equipes que estão aí trabalhando, seja agentes públicos quanto voluntários, e principalmente com a população do Rio Grande do Sul, que está nesse momento de grande sofrimento. Você falou da palavra reconstrução, que terá que ser feita após essas águas baixarem, a gente poder fazer as avaliações necessárias do tamanho dos problemas que foram criados por essas enchentes avassaladoras. Com certeza teremos que nos adaptar. Algumas coisas poderão ser reconstruídas, mas outras podem não ser possível mais essa reconstrução, pelo menos naquele mesmo lugar ou daquela mesma maneira. As pontes que foram levadas pela correnteza possivelmente não poderão ser construídas no mesmo lugar, não terão a mesma altura e talvez não terão a mesma espessura. Aí vai depender de uma avaliação técnica. Alguns bairros e comunidades talvez tenham que ser removidas para outras áreas, e isso é tudo muito doloroso. O problema é que nós já tivemos uma reincidência ali no Vale do Taquari o ano passado, né? Tivemos uma primeira enchente, uma segunda enchente, as pessoas foram se reconstruindo, agora uma terceira, e nós não podemos ficar repetindo os mesmos problemas que nós já sabemos poderão acontecer novamente. Então, é um trabalho difícil, é doloroso, mas nós vamos ter que nos adaptar a esse novo normal. O clima mudou, a realidade mudou, nós vamos conviver cada vez mais com esses eventos extremos. Agora, a solidariedade, o apoio, o trabalho conjunto que está sendo feito, o governo federal já mobilizando cerca de 50 bilhões, temos mais de 18 mil pessoas nas frentes de trabalho, Ministério de Transporte, Integração Regional, ministro Pimenta, ministro de Comunicação, ministro de Minas e Energia, todos trabalhando para fazer com que a gente possa voltar a uma situação de proteção e amparo para as pessoas que nesse momento se encontram tão desamparadas. A grande quantidade de pessoas em abrigo é motivo de preocupação. Temos 756 pessoas feridas. Infelizmente, já tivemos 126 óbitos e algumas pessoas, infelizmente, também numa quantidade muito grande de 141 pessoas desaparecidas. Esse é um prejuízo que é irreparável. Agora, os demais nós vamos ter que trabalhar, continuando a mitigar o que leva a esses eventos extremos, que é reduzir a emissão de CO2, reduzir desmatamento e fazendo a agenda de adaptação, saindo da lógica de gerenciar apenas o desastre, que é necessário, como estamos fazendo, para o gerenciamento da urgência climática, tratando medidas de médio e longo prazo para que esses eventos que vão continuar acontecendo, quando acontecerem, causem o menos prejuízo possível para a vida das pessoas e para as atividades produtivas. Ministra, eu tive a missão de navegar pelas avenidas e ruas de Canoas no último domingo. Uma cidade muito urbanizada, um contingente populacional enorme,
e muito impermeabilizada, praticamente toda em asfalto e concreto. Dá para se dizer que esse evento coloca em xeque, coloca em questão esse paradigma do concreto e do asfalto para a gente pensar em cidades mais permeáveis? Com certeza, termos cidades mais permeáveis é importante, só que com o evento extremo que nós temos, dessa magnitude, você não tem capacidade de suporte para suportar essa quantidade, esse volume de água. Você ter 500 milímetros de precipitação, né, é muita coisa para que aquele lugar, aquela comunidade possa ter qualquer tipo de resiliência. Mas, com certeza, não ter rios assoreados, respeitar a mata ciliar, você ter o cuidado de não ter edificações à margem dos rios e dos córregos, isso ajuda muito. Ter sistemas de drenagem, sistemas de encosta, desobstrução de rios e de galerias. Todas essas intervenções combinadas, elas são muito importantes. E os sistemas que não são permeabilizados, eles permitem uma infiltração maior. O problema é que o volume de chuva que nós tivemos, ele ultrapassou qualquer limite, né, de suporte das cotas de cheia tradicionalmente conhecidas, né? A maior cota de cheia tinha sido de 1941 e nós ultrapassamos agora esse limite porque estamos vivendo sob o efeito das mudanças climáticas combinado, né, com sistemas de alta pressão, com, enfim, correntes frias que fazem com que haja um grande acúmulo de umidade no Rio Grande do Sul e toda essa água é despejada quase que de uma vez, como se fosse uma grande caixa d'água derramando sobre o estado. Ministra, prioridade para o meio ambiente, para o Ministério do Meio Ambiente nesse momento, que é de emergência humanitária e mais também de emergência climática. O Ministério colabora. Nós estamos com as nossas equipes do IBAMA colaborando dentro daquilo que são as nossas possibilidades. É claro que a prerrogativa, todo o processo de liderança está sendo do Ministério da Integração Regional, junto com o Ministério da Defesa, através do comandante do Exército e de todas as forças que agora estão trabalhando de forma conjunta e de ministérios do governo do presidente Lula, transporte, energia, comunicação, desenvolvimento social, saúde, enfim, eu não tenho como citar aqui a todos, e o governo do estado e os prefeitos naquilo que é possível a eles, porque eles estão totalmente impossibilitados de agir, porque estão sendo afetados, estão no lugar de ser acolhidos e amparados, e o Ministério está trabalhando também nas ações que são aquelas de mitigação. Quando o presidente Lula diz que nós temos que ter desmatamento zero, é para que o problema não se agrave. E nós já conseguimos, nesse primeiro ano, uma redução de desmatamento de mais de 50%. Evitamos lançar na atmosfera 250 milhões de toneladas de CO2. Estamos trabalhando o Plano Clima, ações de adaptação e mitigação para todos os setores. Nos adaptar é necessário porque vamos ter que pensar qual é a infraestrutura que cabe nesse novo normal, quais são os assentamentos humanos que precisam ser modificados nesse novo normal. Então, o Ministério trabalha tanto nas ações de mitigação quanto de adaptação, e agora eu estou com a incumbência, junto com outros colegas ministros, de levar ao presidente, ao ministro Rui Costa, uma proposta de gerenciamento da urgência climática, olhando para os 1.942 municípios que são suscetíveis a esses eventos climáticos extremos, para que a gente possa ir se preparando para eles e nos adaptando para que os danos sejam cada vez menores. Esses eventos extremos continuarão acontecendo, mas nós temos que estar cada vez mais preparados e adaptados, e à frente de continuar mitigando, reduzindo a emissão de CO2, reduzindo o desmatamento, criando novos procedimentos para que o mundo não venha a aumentar esse colapso. Esse é um esforço
esforço da humanidade, sendo que na agenda de adaptação, de enfrentamento dos danos, das perdas e dos danos, infelizmente isso fica apenas com os países e o seu povo. A agenda de mitigação é uma agenda que beneficia todo o globo, então tem mais cooperação. Quando se trata dos efeitos, das consequências, a gente não tem tanta cooperação assim, por isso que o presidente Lula está mobilizando recursos, o Ministério da Fazenda, do Planejamento, todos os setores mobilizando recursos junto com o Congresso para que a gente possa reconstruir o Rio Grande do Sul, mas também olhar para o Brasil, sobretudo para essas áreas mais vulneráveis, que a gente possa criar sistemas de alerta cada vez mais rápido, criar rotas de fuga para que as pessoas saibam para onde ir, estoque de alimento, de água potável, de medicamento, de equipamentos públicos que possam acolher as pessoas. O Japão, que é suscetível a grandes terremotos, eles têm esses sistemas todos já muito bem articulados. Quando eu estive lá em Fukushima, que teve aquele tsunami, que inclusive teve o rompimento, né, de rejeito nuclear, as pessoas já sabiam para onde ir. Todas as pessoas que sobreviveram, elas já sabiam para onde ir. Eu, inclusive, visitei uma escola na qual várias vidas se salvaram, porque naquele ponto em que eles estavam, eles já sabiam que era naquela escola que eles estariam protegidos para um tsunami de magnitude XYZ. Perfeito, ministro. Eu quero agradecer a sua atenção aqui com a gente no Repórter Brasil. Muito obrigado. A gente segue acompanhando por aqui e sempre zelando pela melhor informação. Muito obrigado, até a próxima. Eu volto agora a Brasília. Lara e Yara. Ok, Guilherme, obrigada. Obrigada, Guilherme. E a gente vê que há décadas já cientistas vêm alertando para esses impactos das mudanças climáticas, mas ainda tem gente que infelizmente não acredita. De repente, agora com esses eventos extremos, né, uma coisa que ficou impossível agora a gente continuar ignorando, talvez mude um pouco a cabeça. Não dá para ignorar mais, né? Tá aí para todo mundo ver. Infelizmente.